Boa noite, pessoal. Estou aqui essa noite para falar um pouco sobre baropatias profissionais ou ocupacionais. Mas aí vocês me perguntam, o que são baropatias, né? Baropatias profissionais, ocupacionais. Bom, a palavra baro vem do grego baros, que quer dizer peso ou pressão. E patia vem do grego pathos, que significa doença. Ou seja, baropatias profissionais são doenças, né, causadas pela exposição a alterações da pressão atmosférica. Mas aí vocês perguntam, pressão atmosférica? O que é a pressão atmosférica? Bem, a pressão atmosférica é a pressão que o ar da atmosfera, né, terrestre exerce sobre a superfície do planeta, né, sobre nós, sobre tudo que tem no planeta. Essa pressão pode mudar, pode variar de acordo com a variação de altitude, certo? Por exemplo, um corpo ao nível do mar recebe mais peso de ar. Portanto, em baixas altitudes, a pressão atmosférica é maior. Já um corpo no alto da montanha, lá em cima, né, recebe menos peso do ar. Portanto, em altas altitudes, em cima da montanha, essa pressão atmosférica é menor. Como exemplo também, podemos dizer o seguinte, que se subirmos uma montanha muito alta ou tomarmos um avião, teremos sobre nós uma pressão menor da atmosfera. Se entrarmos no mar, né, como mergulhadores ou vamos lá nas profundezas, né, teremos sobre nós uma pressão maior exercida pela atmosfera e pela água. Normalmente, no nível do mar, né, com a temperatura a 0 graus Celsius, essa pressão atmosférica é de 1 atm, certo? Que equivale à pressão exercida por uma coluna de 760 milímetros de mercúrio. E a cada 10 metros de profundidade no mar, né, que vamos descendo lá, os mergulhadores profissionais e tal, nosso organismo está exposto a aproximadamente mais 1 atm de pressão, certo? Portanto, no nível do mar, a temperatura de 0 graus Celsius, né, se descermos 10 metros, né, apenas 10 metros é relativamente pouco, já teremos dobrado nossa pressão atmosférica comum, normal. E quais são os profissionais que estão mais preponderantes, né, que podem ter esses tipos de baropatias, esse tipo de problemas de saúde, né? Geralmente as pessoas que trabalham em submarinos, mergulhadores, como já falei, aeronautas, pessoal que trabalha com aviação, né? Pilotos, copilotos, comissários de bordo, né? Alpinistas e pessoas que realizam atividades em tubulações e escavações de túneis, né, a grandes profundidades. Também podem passar por esses problemas aí, essas baropatias. Essas baropatias, elas atingem várias partes do corpo, né? Aqui eu vou começar pela orelha, né? A diferença que a pressão atmosférica causa sobre a orelha, né? O aumento ou a diminuição brusca dessa pressão pode romper o tímpano e os ossículos da orelha, né? Ocasionando zumbido por dor aguda com a ruptura e até vertigem, né? De tão forte que é a dor, né? Lembrando que esses ossículos da orelha, né, é da orelha média ou ouvido médio, né, que, como nós já estudamos, é o martelo, a bigorna e o estribo. E o melhor tratamento para
para esse tipo de problema, né? É através do uso de vasoconstritores, né, nasais. E drenagem desses líquidos pode também ser utilizado antibióticos, né? Se há alguma possibilidade de infecção e tal, é utilizado antibiótico. Outra parte atingida pelas baropatias, né, são os dentes, né, que é chamada de barodontalgia, né. O dente pode doer agudamente, né, quando o indivíduo é submetido a alterações de pressão atmosférica, principalmente se houver pequenas fissuras ou alguma obturação com problema ou coroas, né? E assim, o melhor tratamento mesmo é procurar o dentista, né? Procura o dentista mais próximo aí, de tua preferência, que provavelmente vai corrigir esse problema aí, essa barodontalgia. A pressão atmosférica e os pulmões, né? Os pulmões são estruturas bem elásticas, assim como a caixa torácica, né? E normalmente suportam bem a variação da pressão atmosférica, mas pode ser que em determinadas circunstâncias, com obstrução dos brônquios ou alteração do ritmo da respiração, pode provocar lesões bem graves no pulmão. Tomemos aqui como exemplo, né, os mergulhadores, né? Há uma variação muito grande, né? Se o volume de ar nos pulmões do nível do mar é cerca de 6 litros. Portanto, se o mergulhador vier à tona, né, vier para cima, se ele tivesse a 50 metros de profundidade, né, lembrem que eu disse que a cada 10 metros a pressão aumenta 1 atm, né? Então seria 6 atm, né, que são necessários 36 litros de ar para ocupar o mesmo volume, né, no caso do pulmão, né? Ou seja, essa descompressão, essa tona aí, esse via tona subir, né, para o nível do mar, tem que ser feita no tempo adequado, devagar, né, para não provocar as lesões nos alvéolos, dentro do pulmão. Porque, no caso, né, pode ser, no caso um pouco mais grave, que gera uma perda da consciência desse mergulhador. E aí pode ser fatal, né? Imagina o cara tá subindo ali, tá lá embaixo, principalmente se tiver sol, né? Pode perder a consciência e ter uma parada geral. Duas baropatias, né, causadas por esse problema aí no pulmão, né, a diferença de pressão, é a hiperoxemia e a hiperoxia, né, que consiste no aumento do oxigênio no sangue e nos tecidos, certo? E provocam, por sua vez, grave e completo desequilíbrio metabólico, com sua alteração da função de diversos órgãos e aparelhos, ou seja, atingir vários aparelhos, né, já que vai atingir o sangue, né? Então já não é mais só o pulmão, o problema no pulmão, e sim em diversos outros aparelhos. Bom, a diminuição da pressão atmosférica nas montanhas altas ou no voo de aeroplano, né, também implica na diminuição da concentração de oxigênio no ar inspirado, o que pode provocar algumas outras baropatias, certo? O indivíduo apresenta hiperventilação compensatória, né, que é um aumento assim na profundidade da respiração. Ele fica respirando mais forte, né, um número maior, mais vezes e mais forte, e aquilo ali vai provocando, né, mais o pulmão, né?
E essa hiperventilação, com o tempo, ela vai aumentando gradativamente, né? Até decrescer e tornar-se regular. E aí pode vir, depois de um certo tempo, faltar oxigênio para a pessoa. Aqui temos um desenho, as letras estão bem pequenas aqui, mas fala um pouco sobre o exercício dos alpinistas, né? No caso dos alpinistas em elevadas altitudes, a força da gravidade na atmosfera é menos intensa e as moléculas de ar ficam distantes umas das outras. Portanto, quanto mais o alpinista, no caso aí à direita, subir, né, menor a pressão atmosférica sobre ele e mais rarefeito o ar. Não sei se dá para vocês verem aí, eu acho que talvez não dê porque está bem clarinho. Tem um desenho, tem uma palavra, uma expressão em moléculas de ar. E tem bem dizendo que no caso perto da superfície vai ter mais molécula de ar e lá em cima, né, mais ao alto vai ter as moléculas de ar, o ar vai ser mais rarefeito, né? No caso perto da superfície, os gases da atmosfera se deformam com a força da gravidade e se concentram, conforme indica aí no desenho, né? Quanto mais próximo do nível do mar e do centro da Terra, maior a pressão atmosférica, no caso maior a quantidade de moléculas de ar. Pode até causar estranheza para alguns, mas a pressão atmosférica também, essa variação, principalmente as altas pressões, no caso as altas pressões, atinge também o sistema digestório, digestivo, né? Como vocês queiram chamar, mas eu acho que o mais correto é o digestório mesmo. No caso, a produção de gases no estômago e intestino durante a fase de exposição a altas temperaturas, as altas pressões atmosféricas, pode provocar distúrbios, certo? No momento em que o indivíduo volta à pressão atmosférica normal, né, esses gases se expandem, certo? Que pode provocar cãibras, flatulências e cólicas, provoca cólicas bastante fortes, né? Só para descontrair, eu botei aí no cantinho aí inferior um rapaz soltando um punzinho, né? Pressão atmosférica e os ossos, né? A doença, a baropatia aí no caso, é chamada osteonecrose asséptica, certo? Porém, essa baropatia aí, esse distúrbio, é um distúrbio pouquíssimo estudado, certo? Ainda não foi bem descrito ainda pelos estudiosos, né? O que sabe-se mais assim é que ele, no caso, ele atinge principalmente os ossos mais longos, né? São os longos, né? Particularmente as extremidades proximais e distais do fêmur, né? Do húmero e da tíbia, né? E também, no caso, as causas, o pouco que se estudou também, diz que as causas dessas lesões é a obstrução arterial, né, causada pela impactação de partículas embólicas, né, a trombose vascular nos vasos sanguíneos, né, ou a compressão extrema dos vasos, né, dos vasos sanguíneos. No caso, uma compressão forte, né, desses vasos pode causar distúrbios, né, nos ossos do corpo. Bom, a pressão atmosférica, né, e o nitrogênio. O nitrogênio é um gás inerte, né, bastante presente na atmosfera, mas que é inofensível ao homem até certo ponto, né?
Em situações de alta pressão atmosférica, né? Ele pode provocar intoxicação, né? E desenvolver um distúrbio, um problema, uma baropatia chamada de embriaguez das profundidades, certo? No caso, os sintomas variam de pessoa para pessoa, ou às vezes até mesmo na mesma pessoa tem diferentes sintomas, né? Depende muito das circunstâncias, certo? O indivíduo pode apresentar euforia, excitação, histeria, né? Psicose, confusão mental, né? Eu acho que é quase como acho que talvez até o nome seja esse, né? Embriaguez das profundidades. Eu acho que exatamente por esses sintomas, né? Que parece bem com a embriaguez alcoólica, né? E o tratamento disso aí consiste em apenas diminuir a pressão atmosférica, né? Ou seja, transportar o indivíduo para um local adequado, né? Com, no caso, a menor pressão atmosférica. Vou passar aqui para vocês, né, um videozinho sobre alguns efeitos, né, da pressão, que eu achei bem interessante nos mergulhadores, né? Já que eu falei um pouco de mergulhadores, né, vou passar um videozinho aí para vocês, espero que vocês gostem. Quando mergulhamos, a pressão da água afeta todos os espaços aéreos e a sua respiração. Os espaços aéreos incluem os pulmões, seios faciais e orelhas médias. Também podemos ter espaços aéreos em nosso estômago, intestinos e dentes. Também há 2 espaços que contêm ar fora de nosso corpo, que também são considerados espaços aéreos do mergulhador: a máscara e a roupa seca. A pressão pode afetar estes espaços de modo dramático. Isto é chamado efeito direto da pressão. Quando mergulhamos, a pressão em nosso corpo aumenta a uma taxa de 0,1 bar por metro, ou aproximadamente 0,5 psi por pé de profundidade. Sempre que a pressão fora de um espaço aéreo for maior que a pressão interna, a situação é chamada de barotrauma e pode causar dano ao nosso corpo. Mergulhadores podem experimentar tipos diferentes de barotraumas. Os tipos de barotraumas mais comuns são nos sinos da face, orelha média ou máscara. Você pode evitar esses barotraumas usando as técnicas de equalização. Um bloqueio reverso é o oposto do barotrauma. Acontece quando a pressão dentro de um espaço aéreo for maior que a pressão externa. O espaço aéreo dentro das orelhas médias é especialmente importante quando mergulhamos. Devemos igualar a pressão dentro das orelhas para realizar um mergulho confortável e seguro. Sua orelha média também tem uma via aérea que a une à parte de trás da garganta. Esta via aérea é chamada tuba auditiva. A orelha média transmite ondas sonoras do tímpano para os nervos audíveis da orelha interna. O mecanismo de equilíbrio do corpo também é contido na orelha interna. Se você tem uma mudança súbita de pressão ou temperatura em uma orelha e não na outra, você pode ficar atordoado e ter vertigem. Um barotrauma de orelha média acontece quando o ar ou a pressão da água na orelha externa for maior que a pressão do ar na orelha média. Para igualar a pressão, devemos mandar ar através da tuba auditiva para a orelha média. Se não puder igualar suas orelhas durante um mergulho, você deve terminar o mergulho e retornar à superfície. Quando mergulhamos, a pressão na orelha externa aumenta e empurra o tímpano. Se a pressão continuar aumentando e não for igualada, você irá sentir dor. O tímpano pode romper, permitindo que a água entre na orelha média e iguale a pressão. Antes mesmo de sentir qualquer incômodo na orelha, você deve equalizar a pressão. Alguns mergulhadores são mais afortunados e podem equalizar suas orelhas simplesmente engolindo ou mexendo a mandíbula. A maioria dos mergulhadores precisa um pouco mais de esforço para abrir a tuba e igualar a pressão. O método mais comum de igualar a pressão na orelha média é simples. É um movimento semelhante ao de assoar o nariz, mas devemos pinçar as narinas de modo que o ar não escape por elas e vá no sentido da orelha média, equalizando a pressão com a orelha externa.
Como existe uma leve pressão em nossa cabeça, conseguimos ouvir o barulho da tuba se abrindo e o ar fluindo dentro da tuba. Você nunca deve forçar esta técnica, pois isso poderá danificar seriamente as suas orelhas. O segredo da equalização eficaz da orelha é manter a diferença de pressão o menor possível. Isso significa que devemos equalizar o quanto antes e sempre que estivermos aumentando a profundidade. Se a diferença de pressão entre o interior de sua orelha e a água for grande, a pressão manterá a tuba auditiva fechada. Uma vez que isto acontecer, é pouco provável que você possa fazer qualquer coisa àquela profundidade que abrirá a tuba. A melhor escolha é subir alguns metros e reduzir a diferença de pressão até que a tuba se abra e facilite a equalização. Em alguns casos, mergulhadores precisarão voltar à superfície e começar a descida desde o princípio. Nunca tente igualar pressão em uma orelha executando um sopro forte. Isto aumenta a pressão em sua orelha interna, que pode danificar a sua audição permanentemente. É muito melhor igualar as orelhas continuamente durante a descida. Realizando a descida com os pés primeiro também se torna muito mais fácil para a maioria das pessoas equalizar. Sempre se lembre de igualar cedo e frequentemente. Se estiver resfriado, você não deve tentar mergulhar e igualar por qualquer método. Nunca use tampões de orelha ou equipamentos de mergulho que criem um espaço aéreo artificial junto à orelha. Um bloqueio reverso pode acontecer afetando a orelha média, se a tuba auditiva for bloqueada enquanto estivermos mergulhando. Se começarmos a subir e a orelha doer, com uma sensação de estar cheia, devemos parar a subida e descer até que esse desconforto passe. Engula, mexa a mandíbula e comece a subir lentamente. Você pode precisar repetir esta técnica ao longo de sua subida algumas vezes. Se não equalizar e você precisar voltar à superfície, tente fechar a boca e o nariz e inspire. Se nada adiantar, suba o mais lentamente possível. Cada um dos seios é conectado à via aérea nasal por uma passagem de ar. Sob condições normais, as passagens para os seios estarão abertas. Porém, se houver um resfriado ou congestão devido a alergias ou outras razões, os seios entupirão. Se os seios da face estiverem entupidos e você tentar mergulhar, sentirá pressão em seus seios porque a pressão do ar dentro do seio é menor do que a pressão externa. Isto é bastante doloroso e pode fazer com que o sangue flua no seio até enchê-lo. Se você não puder igualar seu seio normalmente durante a descida, fluidos do corpo encherão os seios. E então, durante a subida, o ar no seio tentará se expandir a seu volume original, mas não poderá por causa do fluido. Somada à pressão nos seios, o resultado será a dor e poderá ocorrer sangramento pelas narinas e boca. Qualquer gás que se forme no estômago ou intestinos durante o mergulho se expandirá durante a subida. Isto pode causar desconforto, criando pressão. Para prevenir a situação, evite comer alimentos que produzem gases antes de mergulhar. Se você tiver uma obturação imperfeita em um de seus dentes, pode existir ar dentro do dente. Quando você descer, o ar será comprimido e isso vai causar dor. Se você continuar mergulhando, ar comprimido pode encher o espaço do dente e pode soltar a obturação ou até mesmo fraturar o dente. Com o aumento da pressão durante a descida, a máscara é empurrada contra a face do mergulhador porque o ar dentro da máscara está sendo comprimido. Se você não acrescentar ar na sua máscara, a baixa pressão do ar dentro dela fará ela grudar firmemente em sua face, causando dano ao tecido. Isto é conhecido como barotrauma de máscara. Você nunca deve ter este tipo de dano, pois é muito fácil equalizar a pressão dentro de sua máscara. Basta exalar uma pequena quantia de ar pelo nariz dentro dela. Se usar uma roupa seca, você terá um espaço aéreo ao redor do corpo. Conforme aumenta a profundidade, o ar dentro da roupa comprimirá. Para impedir o barotrauma, simplesmente acrescente ar à roupa, usando a válvula de inflagem. Sempre que respiramos ar comprimido sob pressão, somos expostos ao risco de uma superexpansão pulmonar. Estes danos são raros e a maioria dos mergulhadores nunca vai passar por eles.
Mas como oferecem riscos à vida, devemos entender as causas e como lidar com eles caso ocorram. Sob condições normais, quando retornamos à superfície, inspiramos e exalamos de uma maneira relaxada. Exalamos o ar comprimido dos pulmões antes que ele possa se expandir como resultado da diminuição da pressão. Se prendermos a respiração, podemos sofrer um sério dano pulmonar. Com sua via aérea fechada, o ar que se expande em seus pulmões fará com que os alvéolos se rompam quando atingirem o volume máximo. Não existe uma sensação de desconforto que avise que esta ruptura está perto de acontecer. Este tipo de acidente geralmente acontece quando os mergulhadores apavoram-se debaixo d'água e fazem uma subida rápida prendendo a respiração. Respirando normalmente durante a subida, você não terá problemas de superexpansão pulmonar. O resultado mais sério de uma superexpansão pulmonar é a embolia aérea. O maior perigo nesta situação é que uma tomada de ar bloqueará o fluxo de sangue ao cérebro. Uma embolia aérea pode causar inconsciência, paralisia, lesão cerebral permanente e morte. É um dos mais sérios acidentes de mergulho. Se houver rupturas pulmonares e o ar escapar para fora da pleura, que cerca os pulmões, o ar pode causar uma condição conhecida como pneumotórax. Se o ar dos pulmões tiver como rota a cavidade do tórax debaixo do osso externo, causa uma condição conhecida como enfisema de mediastino. Bom, para concluir meu trabalho, né, sobre baropatias, minha conclusão a que eu tirei é a seguinte, que para evitarmos ou para diminuirmos os riscos, né, dessas baropatias, temos que, nós como técnicos de segurança do trabalho, né, ou às vezes até como amigo mesmo, ou se você conhece aí, por exemplo, um mergulhador e tal, o pessoal às vezes gosta por lazer mesmo, tem que usar equipamentos adequados, certo? Ter treinamentos, os profissionais têm que ter treinamentos de como, para não ter uma descompressão rápida, para saber usar esses equipamentos, né? Às vezes até primeiros socorros também é bom ter esse treinamento, né? A parte de alimentação, não exagerar na alimentação antes de ir para, tanto de subir quanto de descer, né? Tanto no mergulho, no trabalho nas profundezas, quanto em altitudes elevadas, né? Assim, algumas dicasinhas, bocejar e mascar chiclete, né? Às vezes você está fazendo uma viagem, está subindo lá uma serra, ou até mesmo no avião, você sente um pouco ali seus ouvidos, né? Incômodo, masca um chiclete lá, boceja, faz que está mastigando, né? Já alivia um pouco, né? E assim, caso ocorra algum acidente, né? Nunca é tarde para lembrar, para levar o acidentado para um local, para um atendimento adequado, né? Um hospital, um posto de saúde, algo que realmente ele tenha um bom atendimento, um atendimento adequado de profissionais capacitados, né? E é isso. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.